O problema é que o mercado de capital brasileiro, em especial de ações, deixou há muito de ser um instrumento de fomento da atividade econômica para ser um covil de assaltantes da poupança nacional. O resultado é que, devido à sequência de crimes, os investidores se afastaram e a única bolsa brasileira tornou-se absolutamente nanica, com tantas empresas listadas quanto a Bolsa da Mongólia, que é a 129ª economia mundial, com 3 milhões de habitantes. O movimento que hoje nós temos na Bovespa é um movimento de jogo. A Bovespa se transformou em um mero cassino, e pior, um cassino com a roleta e caça-níqueis viciados, à espera de investidores de boa-fé, como os fundos, muitas vezes, outras vezes nem tanto, que acreditam nas falácias divulgadas por criminosos engravatados para roubar as suas poupanças. Aqui cabe lembrar que a Bovespa, cujo presidente é alvo de notícia-crime do Ministério Público Federal justamente por lesar investidores, é lamentavelmente monopolista do mercado de bolsa de valores no Brasil. As tarifas impostas pela Bovespa sejam ser 27 vezes mais altas que as cobradas nos Estados Unidos, segundo estudos da própria CVM. A nossa opinião é que a Bovespa precisaria sofrer uma intervenção federal para que volte a desempenhar a função econômica. Atualmente, ela não é um instrumento econômico, isso sim, um sério obstáculo à retomada do crescimento da economia nacional. Outra necessidade urgente é a entrada de bolsas concorrentes, que concorram não só em tarifas, mas o mais importante, em seriedade. A Bovespa vem dificultando a entrada de concorrentes, absorvendo as empresas que poderiam se tornar concorrentes ou que poderiam prestar serviço para concorrentes em potencial, como pretende fazer agora com a CETIP. A CETIP é a maior central de liquidação e custódia da América Latina. Um dos grandes óbices para a chegada de um concorrente da Bovespa ao mercado nacional é justamente o sistema de liquidação custódia. Então, seria natural para qualquer outra bolsa que queira se instalar no país procurar a CETIP como parceira. E mais do que isso, a própria CETIP poderia vir a ser uma concorrente da Bovespa. Além disso, a Bovespa tem o monopólio da Câmara de Compensação. Nos Estados Unidos, as câmaras de compensação, elas são empresas separadas. Diversas bolsas utilizam o sistema de compensação, a mesma Câmara de Compensação. Então, nos Estados Unidos, nós temos, todo mundo acha que só tem NYSE e Nasdaq. Não, nos Estados Unidos nós temos diversas bolsas de valores. Não sei o número certo, mas são provavelmente mais de uma dezena. E elas compartilham, elas contratam os serviços dessas câmaras de compensação. Aqui a Bovespa, ela é dona da Câmara de Compensação e, não, logicamente, não empresta ela para ninguém, não subloca, porque ela não quer ter concorrente. Ela é monopolista de algo que virou um cassino, que tem como maiores acionistas fundos estrangeiros e alguns grandes bancos nacionais, e eles pretendem manter esse cassino do jeito que está. Eles não se preocupam com a economia nacional, não estão preocupados com a sociedade, eles estão preocupados em manter o ganho deles, seja roubando, que é o que tem acontecido diariamente na Bovespa, os crimes acontecem em bases diárias, ou seja, cobrando taxas absurdas, totalmente fora de mercado, como eles fazem. Nesse ponto, senhor presidente, cabe comentar que talvez mais importante que o rating do país, que deve ser rebaixado novamente, é a presença de pelo menos 2 bolsas de valores aqui no Brasil. Por quê? Porque muitos, talvez a maioria dos grandes fundos internacionais, têm em seus estatutos a obrigatoriedade que somente investam em países que tenham ao menos 2 bolsas de valores. Então, o país está deixando de receber enormes volumes de poupança externa justamente por ter só uma bolsa de valores, que não é séria. E aqui entra a CVM. Qual o papel da CVM nisso tudo? A CVM, senhor presidente, é um xerife banguela, um xerife desarmado. Aliás, saiu uma matéria na Exame há pouco tempo exatamente com esse título. Para dizer o mínimo. Não que o corpo técnico seja incompetente. Muito pelo contrário. Eu conheço bons técnicos ali, eles apresentaram um excelente trabalho a apurar, por exemplo, os crimes de Eike Batista. Mas esse corpo técnico é exíguo e mal equipado. O pior de tudo é a diretoria, que é indicada pelo Ministério da Fazenda, não tem independência. O atual presidente da CVM, por exemplo, o Leonardo Pereira, ele estava sendo acusado pela própria CVM por deixar de prestar informações ao mercado enquanto era diretor de relações com investidores da Gol. Deixar de prestar... A grande maioria dos crimes que acontecem no mercado financeiro, talvez mais de 90% deles, seja por falta de transparência.
induzir investidores ao erro, por mal informar, por deixar de prestar informação relevante. Aí está a maioria a causa da maioria dos crimes. E o Leonardo Pereira estava sendo processado pela própria CVM, tinha um processo administrativo sancionador, por ter deixado de prestar informações relevantes enquanto era diretor de relações com investidores da Gol. E justamente por isso, deixar de prestar informações relevantes ao investidor configura-se em crime de indução de investidor ao erro, que é previsto na Lei 7.492, a Lei do Colarinho Branco. Só para lhe dar conhecimento, a CVM vai estar aqui na terça-feira, e aí depois poderemos fazer algum tipo de questionamento mais preciso que remanescer. Por favor. Bom, mas ao invés de denunciar ao Ministério Público Federal, a CVM celebrou com o Leonardo Pereira um dos seus chamados termos de compromisso, que são uma medida que eu considero para lá de imoral. Mediante o termo de compromisso, o investigado assina um compromisso dizendo que tal fato não se repetirá, paga uma multa simbólica à CVM, que encerra as investigações sem que o pagamento da multa represente reconhecimento de culpa pelo investigado e nem que os lesados sejam ressarcidos. É como roubar um banco. Alguém rouba um banco, rouba 1 milhão, é pego na porta do banco. Pô, amigo, você roubou 1 milhão? Poxa, paga uma multa aqui de R$1.000 e diz que você não vai fazer mais isso não. Mas você não está assumindo culpa não. E vai embora com o resto do dinheiro roubado. É exatamente isso. Por incrível que pareça, é exatamente assim que a CVM age nos termos de compromisso. Aliás, a procuradora federal Karen Kan, ela deu uma palestra recente lá dentro da CVM, ela foi convidada para dar uma palestra na CVM, eu fui prestigiar, uma procuradora, a procuradora talvez a mais competente, eu vou dizer que talvez não, é a mais competente no que se trata de crimes financeiros no Brasil, especialmente em crimes de mercado de capitais. Foi a que fez a denúncia contra o Marcos Elias, da LAEP, a quadrilha dele, foi a que fez a denúncia contra Ike Batista e sua quadrilha. Ela, em recente palestra na CVM, ela declarou que os termos de compromisso dessa autarquia, elas representam uma ameaça, que elas estão servindo, na verdade, para encobertar crimes. Eu creio que ela nunca mais é chamada para fazer qualquer palestra na CVM, pelo menos por essa diretoria. Bom, enfim, após assinar o tal termo de compromisso, o Leonardo Pereira foi indicado por Guido Mantega para assumir a presidência da CVM. É comum termos na diretoria da CVM ex-diretores da Bovespa e vice-versa. Ou seja, saem da CVM para assumir elevados cargos na Bovespa com salários milionários. E existe uma verdadeira dança das cadeiras entre a diretoria da CVM e da Bovespa. Né? Tem gente que sai da Bovespa para ser diretor da CVM. Eu não entendo por que alguém sai da Bovespa ganhando salários milionários para ser diretor da CVM, que sabidamente tem magros salários. Mas acontece isso. Bom, na nossa interpretação, a CVM é uma autarquia cooptada. Ela cooptada por esse esquema que existe no mercado financeiro brasileiro. E isso ficou bem claro em denúncia que nós fizemos, eu pessoalmente, fiz uma denúncia contra o Banco BTG por evidente crime contra investidores. Essa denúncia foi feita aqui em Brasília porque envolvia a diretoria da CVM por, no mínimo, extrema incompetência. Nesse caso particular, a área técnica da CVM fez um termo de acusação contra o BTG, em que o crime cometido estava mais do que evidente. A procuradoria especializada, existe uma procuradoria especializada dentro da CVM. A procuradoria especializada, no caso representada pelo procurador Raul Soto, recomendou o envio dessa acusação, que os técnicos fizeram, por crime de insider trading, ao Ministério Público Federal. Mas a diretoria da CVM, em um julgamento que eu reputo de vergonhoso, desmoralizante, absolveu o BTG e não enviou a acusação ao Ministério Público Federal. A relatora foi Ana Novaes, que teve o seu voto seguido por Roberto Tadeu e Leonardo Pereira. Só para lembrar, presidente, o André Esteves, CEO do BTG, hoje preso, é membro do Conselho de Administração da Bovespa também.